Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o salmo de hoje traz no seu título o contexto em que foi escrito. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando Saul mandou homens que lhe vigiassem a casa para o matar. Este episódio está registrado em 1 Samuel, capítulo 19. O medo e o ódio que o rei Saul alimentava por Davi, seu genro, se tornaram tão compulsivos que por fim ele queria matá-lo a qualquer custo. E assim começou a longa temporada de Davi, vivendo como fugitivo. Davi inicia este salmo com uma oração por libertação e defesa. Ele passou por muitos perigos, enfrentou muitos inimigos e por isso compôs muitos salmos com este pensamento. A antiga palavra hebraica defenda-me tem o sentido de elevar a um lugar seguro, estar fora de alcance. É como se Davi dissesse: leva-me à tua torre alta, onde estarei acima daqueles que se levantam contra mim. Essa ideia é repetida num total de 4 vezes neste mesmo salmo. Davi foi alvo de um plano de assassinato direcionado que veio do mais alto nível do governo de Israel, o rei Saul, que também era seu sogro. Conhecendo o perigo, Davi recorreu a Deus em busca de resgate e de defesa. Davi deve ter ficado muito surpreendido ao saber que seu sogro, o rei Saul, tinha enviado seus homens para vigiá-lo à noite em sua própria casa com o intuito de matá-lo. Davi sabia que não era perfeito, mas ele orou a Deus dizendo que não havia nenhuma razão justificada para Saul enviar os seus homens sedentos de sangue contra ele. E eu quero chamar a sua atenção para as petições do versículo 5, pois elas são notáveis. Davi chama Deus de Senhor, Deus dos exércitos e Deus de Israel. Cada nome sugere algo da natureza de Deus que encoraja a esperança. E quando é clamado por uma alma confiante, Deus começa a agir. Davi pede a Deus que desperte para visitar as nações. A esperança de Deus julgando a sua causa fez o salmista pensar em Deus endireitando as coisas em escala global. Davi clamou ao Senhor, Deus dos exércitos angelicais, para julgar as nações e todos os pecadores em uma manifestação mundial da justiça divina que retribuirá a cada homem segundo as suas ações. Os homens enviados por Saul para vigiar a casa de Davi estavam determinados. Eles não desistiriam rapidamente. Davi os comparou a cães perigosos, rosnando e rondando a cidade para encontrar a sua presa, cuspindo palavras malignas. Enquanto isso, o Senhor dos céus zombava deles e da sua fala arrogante, quando diziam que Deus não ouvia nem se importava com a sua maldade. Davi viu o triunfo de Deus sobre seus inimigos e também sobre todas as nações. Todos os que se opusessem a Deus seriam ridicularizados. Para Davi, parecia impossível sobreviver a uma conspiração tão poderosa, mas Deus seria sua defesa e sua torre alta, uma torre contra a qual todo o poder do inimigo é vão. Davi usa 3 títulos para Deus que são preciosos para nós cristãos diante das perturbações da vida: minha força, meu alto refúgio ou minha defesa e meu Deus de misericórdia. Medite nesses 3 atributos. Ele é a sua força, não para que você receba a força dele, mas para que você se aproprie dele como sua força. Ele é o seu alto refúgio, onde o inimigo não pode te alcançar. Ele é o Deus da sua misericórdia, a fonte da qual flui a misericórdia pura para a sua vida. Sobre a expressão do versículo 10, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos, as palavras meu desejo não estão no original. O sentido no hebraico é que Davi esperava ver seus inimigos sem sentir medo. Ou seja, Deus capacitaria seu servo a olhar fixamente para o inimigo sem receio. Ele estaria calmo e controlado na hora do perigo. Davi não queria apenas a derrota dos seus inimigos. Ele queria que eles fossem dispersos, porque uma vez que fossem mantidos vivos, mas dispersos, o povo de Deus aprenderia uma grande lição sobre a justiça divina.
Note que nestas e em outras imprecações semelhantes contra os inimigos, Davi não foi movido por sua malícia particular ou desejo de vingança, mas pela reverência que ele tinha pela honra de Deus e pelo bem geral do seu povo. Davi pareceu especialmente ofendido com as palavras orgulhosas que ouviu dos enviados de Saul. Com maldições e mentiras, eles se vangloriavam da sua pretensa morte e de seu próprio progresso através dela. Davi orou para que Deus não matasse seus inimigos, mas no versículo 13, ele pediu para que o Senhor os consumisse e repetiu 2 vezes para dar ênfase. Aqui não há contradição. Vemos que essas orações simplesmente expressavam o desejo de Davi de que Deus pegasse esses inimigos, não importando muito sobre como ele o faria. O que importava para Davi era a honra e a glória de Deus. Davi orou para que a forma como Deus iria lidar com esses assassinos sedentos de sangue proclamasse até os confins da terra algo sobre o governo justo de Deus no mundo. Nos versículos 14 e 15, o versículo 6 é repetido para dar ênfase. Parece que Davi está espiando pela janela, vendo os homens de Saul que cercam sua casa como uma matilha de cães perigosos e famintos caçando sua presa. Mas, enquanto os cães assassinos uivam nas ruas, Davi canta sobre o poder e a misericórdia de Deus. Eles esperavam por ele à noite, mas Davi estava confiante de que, tendo Deus como sua defesa e refúgio, ele sobreviveria até de manhã e sobreviveria cantando. Note que, embora a conspiração para matar Davi ainda existisse nos lugares mais altos do reino, o coração de Davi estava cheio de canções de louvor em vez de medos sombrios. Ele começou o salmo pedindo a Deus que fosse sua defesa, mas no fim do salmo ele já estava tão confiante de que Deus era sua defesa que conseguiu compor uma canção sobre isso. Deus livrou Davi de ser morto por Saul naquela noite. O aviso de sua esposa Mical e a sua iniciativa salvaram a vida dele. Mas durante os muitos anos seguintes, talvez 10 ou 15 anos, Davi teve que viver como fugitivo em perigo de morte o tempo todo. É interessante notar que Davi entrou naquele período como um fugitivo, cantando louvores a Deus, e continuou compondo seus salmos e louvando ao Senhor até o final daquele período e por todos os anos da sua vida. Um belíssimo exemplo para todos nós. Anos depois, quando Davi se tornou rei, ele estava fora de Israel vencendo uma série de batalhas quando recebeu a notícia de que os edomitas haviam invadido a terra de Israel e causado grandes estragos. Então ele enviou Joabe, o seu comandante, com uma parte do seu exército e ele derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal, ao sul do Mar Morto. E esse foi o episódio que inspirou Davi a compor o Salmo de número 60, que é o próximo salmo no qual nós iremos refletir juntos aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.